Vamos dar início a mais uma edição do Motosport hoje e esta novamente em terras do Fundão. Bem-vindos e bem-vindas. Connosco a dupla que este ano chegou pela segunda vez ao título nacional de SRC2N no Campeonato de Portugal de Rallys. Fernando Teutónio e Luís Morgadinho utilizaram o Mitsubishi Lancer Evo 10, também o Evo 9, com as cores da Macami para, uma vez mais, dominarem o seu belo prazer as lides no grupo RC2N, conquistando, como já referenciamos, o segundo título nacional. Fernando, Luís, antes de mais, muito obrigado por nos receberem aqui no Fundão e vou começar com uma surpresa para os dois. Nós, antes desta entrevista, fomos ao encontro do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Fundão e soubemos que Fernando Teutónio e Luís Morgadinho vão ser, dentro de pouco tempo, homenageados. Vamos ouvir. Já foi decidido que serão merecedores do mérito municipal. Acho que não é comum uma dupla conseguir pela segunda vez este êxito nacional e por isso nós estamos obviamente muito orgulhosos. É evidente que o carro, para além da inscrição, Fundão 365 dias, à descoberta, também tem inscrição da cereja do Fundão, que é uma espécie de suplemento, é um aditivo extra que vai dentro do carro, mas também essa responsabilidade, e de facto nós estamos muito satisfeitos, sobretudo pelo mérito que tem conseguido de uma terra que não é do litoral, de terem conseguido de facto alcançar este êxito que é, para além de um orgulho, é também uma referência para muitos outros pilotos que estão a iniciar as suas carreiras neste momento na nossa região. Fernando, Luís, parabéns. Uma menção oficial por parte do município é um reconhecimento que, penso eu, Fernando, também vos diz muito. Claro que sim, também temos feito por isso, por levar este nome do Fundão e da nossa terra, também de Silvares, que é do Concelho do Fundão, a todo lado, percorrer o país inteiro, norte a sul. Ao longo destes anos todos, que já são bastantes, temos tentado divulgar as nossas raízes e de onde somos, por isso acho que é merecido. É isso, e vou perguntar isso ao Luís, porque o Luís, quer enquanto team manager, mas também enquanto empresário de referência do Conselho, como é que sente quando vê o seu próprio município a reconhecer aquilo que tem sido o esforço da Macambi, o esforço do Luís e do Fernando para levarem o nome de Fundão a bom porto, um pouco pelos quatro cantos de Portugal? Bom, é só o reconhecer daquilo que nós temos feito durante estes anos todos e agradecer, e o município é um agradecimento que o município nos vai fazer, ou nos vai condecorar, neste caso. Fico contente com isso. Muito bem, vamos então agora falar de desporto automóvel e vamos falar sobretudo deste título que foi de certeza muito saboroso. Depois de um ano anterior complicado e deste ano não ter deixado de ser com algumas dores de cabeças, Fernando, vamos fazer este resumo. Como é que se chegou uma vez mais a levar naquele palanque final de Mortágua o Mitsubishi para verificar que estava feito, que o título da RC2N estava de volta ao Fundão? Pois, esse então foi um rally muito difícil este ano, o último. Foi um rally em que tivemos que recorrer ao nosso carro anterior, o Evo 9, que sempre nos deu alegrias, mas que eu pensava não estar preparado para aguentar o meu ritmo normal de prova, e isto trouxe-nos alguns dissabores, porque tive que andar a um ritmo a que não estou habituado, e isso não é nada bom, principalmente para nós, que estamos sempre a cabeça em alta. O objetivo é sempre andar a fundo, vencer, tentar ficar mais à frente possível no campeonato nacional, e ali vimos que podíamos chegar mesmo muito longe na classificação geral, mas tivemos que resfriar essa ideia e mantermos no objetivo inicial que tínhamos combinado connosco, tanto eu e o meu navegador, como também com a equipa que é Domingos Sport, que era fazer o QB para levar de vencida à prova. Embora no fim eu soube que o carro até estava mais preparado para mais alguma coisinha, eles é que não me quiseram dizer, que era para eu não me esticar, como eles dizem, e assim levámos o carro até ao fim. Na última classificativa, que foi era a maior, ainda por cima, ouvia barulhos, ouvia jantes, pneus já furados, já havia tudo. E não havia nada. Não havia nada, o carro chegou ao fim imaculado como sempre, preparado pelo Ricardo na sua equipa de Domingos Sport. O carro estava impecável, eles fizeram um esforço enorme para que nós estivéssemos à partida, porque teve que haver uma mudança de carro de última hora,
porque infelizmente, e devido à pandemia, não há o material que o Evo 10 precisa a nível de eletrónico, está difícil, mesmo agora ainda não apareceu a centralina para aquele carro, e eles tiveram que fazer um esforço enorme de última hora para que a gente tivesse carro para o último rally e para fazermos aquela prova e chegarmos ao fim, porque este ano, como bem disse, não foi um ano como o ano passado, tivemos muitos problemas, mas voltaram alguns problemas a que a equipa é totalmente alheia, porque são problemas de uma empresa da Motec, pronto, neste caso, que gera a nossa eletrónica e nos deu alguns problemas, algumas chatices de alguns rallies. Começáramos o rally bem e acabáramos quase a empurrar o carro porque a centralina simplesmente começava a perdia ali alguma coisa, cada passagem era pior e o carro estava muito mal nessa altura e foi péssimo para nós fazer rallies assim, porque nós não estamos habituados a isto, estamos habituados sempre a sermos bastante competitivos, vermos as classificações e olhar para aquilo, para nós não nos satisfazia, mas pronto, conseguimos aguentar os rallies onde tivemos problemas até ao fim, chegar sempre o melhor que tentámos, para quando chegámos à última prova em posição de podermos vencer o RC2N e foi esse o objetivo que levámos para a prova e conseguimos fazê-lo. Luís Morgadinho, enquanto team manager, não posso deixar de pedir que complemente um pouco isto, porque não é nada habitual que estes fantásticos Evolution, seja o 7, o 8, o 9 e o 10, sejam carros que denotem pouca robustez em termos de fiabilidade mecânica. Foi uma situação pontual, algo que não estavam habituados e que obviamente vos provocou algum frição e mesmo algum nervosismo no ataque ao título. Evidentemente, claro que não foram essencialmente problemas mecânicos, foram problemas eletrónicos e que, de uma certa forma, não está muitas vezes ao alcance mesmo dos preparadores, da Amigos Sport. Eles tentaram tudo e mais alguma coisa, inclusive tirar mapa, voltar para o mapa. O carro aparentemente parecia que ficava melhor, entretanto, nesse rally que andámos quase assim também a arrastar-nos. Aliás, e via-se todas as passagens, cada passagem que fazíamos no troço, o carro atingia menos velocidade, parece que ia a perder cavalos pelo caminho, e foi o que aconteceu. Aliás, chegámos até ao fim, até que evidentemente quando se vai para uma última prova, como fomos para Mortágua, a 2 pontos do segundo lugar, e qualquer coisa que falhasse seria, como se costuma dizer, a morte dos artistas, não iríamos vingar. É complicado depois fazer um rally tentar gerir para que não aconteça nada ao carro, para tentarmos chegar ao fim, para tentar gerir o andamento da concorrência, para que não nos ultrapassem em termos de tempos, para tentarmos sempre estar à frente deles. Foi assim um rally de muitos nervos e de distrações completamente. Chegou a haver troços que tanto ele como eu acabámos por ir distraídos porque não íamos com aquele foco, com aquela garra que devíamos de ir, e pronto, mas pronto, olha, acabou em glória, foi o que interessava, e olha, cá estamos nós com o título de campeões. Luís Morgadinho, além de navegador, é team manager e é o CEO da Macambi, que é o main sponsor deste projeto. Ano após ano, esta é uma equipa que se tem cimentado com uma imagem muito forte dentro dos rallies nacionais. Isso é algo que assim se torna um motivo de grande satisfação. Sim, até porque o interesse e a ideia é que, digamos, o nome seja conhecido a nível nacional cada vez mais. Isto tem havido algum retorno dessa parte, e tem valido a pena. E bem merecido, porque tem sido um esforço muitíssimo bem conduzido. Fernando, ainda antes de falarmos um pouco do futuro, vamos continuar a falar de 2021. Se tivesse que escolher os momentos decisivos, para além do de Mortágua, que já percebemos que foi um calvário, que felizmente acabou não numa tragédia, mas sim num filme com um final muito feliz. Mas aqueles momentos mais fundamentais que marcaram a época, que momentos é que escolheria? Para além desse. Pois, o último é óbvio que teve as duas versões, o mau e o bom, porque, como disse, a gente não está habituado àquele ritmo de andamento. Como bom da época, tirando a Marinha Grande, que foi um caos, a questão do carro estar coisa, a desistência em Chaves, que a Domingos Sport fez tudo, fizeram quilómetros e quilómetros para ir buscar material para substituir, pensando que ia resolver alguma coisa, e depois acabou por ser a nossa desistência. Esse em Chaves acho que foi o descalabro da época, aquele que eu menos gostei. Os outros foram todos rallies mais ou menos parecidos, onde dominamos a nosso belo prazer,
quando o carro esteve bom, não houve nada a apontar e foram todos momentos bons. Mortágua vai ficar sempre na memória. Acredito As que duas sim. versões. Acredito que sim. O Fernando Teotónio e o Luís Morgadinho, desde o início da sua carreira, são conhecidos por duas coisas: serem extraordinariamente rápidos e extraordinariamente competitivos, porque a fiabilidade é também uma assinatura própria de quem, ao longo da sua carreira, tem vencido os imensos ralis, desde os ralis regionais, desde o fantástico BMW, que ao que sei ainda continua bem guardado na garagem para um dia destes dar umas voltas, até ao momento em que decidiram partir ao encontro das diversas versões destes fantásticos carros nipónicos da marca do triplo diamante, os Mitsubishi Lancer Evo, e começarem a construir uma carreira que fosse nos ralis regionais, tendo sido campeões regionais, tendo vencido o desafio com Portugal, fosse nos ralis do Campeonato de Portugal de Ralis, onde já são por 2 vezes campeões nacionais dos RC2N. Esta pergunta já vos foi de certeza muitas vezes feita, seja por jornalistas, seja por amigos. Não começa a ser hora de vermos o Fernando Teotónio e o Luís Morgadinho irem para outros voos? Isso é assim, você está pela primeira vez no Fundão, isto parece uma zona pacata, onde não há grandes empresas, e para irmos para outros voos precisávamos de outro tipo de apoios que não existe nesta zona, e é difícil chegar a estes pontos e a estes patamares. Hoje em dia, mesmo para andar onde a gente anda, gasta-se muito dinheiro e é complicado, porque são carros muito competitivos, sim, são carros que requerem a sua manutenção, e essas coisas pagam-se e são caras, e nós estamos numa zona onde não é fácil arranjar patrocínios para o desporto automóvel. Se fosse futebol, aí era muito mais fácil. Agora, desporto automóvel é complicado e esses voos têm que ficar na gaveta até ver. Luís Morgadinho, isto tem a ver com o facto de vocês não considerarem de forma alguma, ou até considerarem um recuo, por exemplo, pensarem em atacar o Campeonato de Portugal de Ralis das duas rodas motrizes, ou isso também já iria implicar, quando comparado com aquilo que cá estão com os Mitsubishi, um aumento em termos de orçamento, mesmo sendo um campeonato de duas rodas motrizes? Não, nunca questionámos fazer nenhum campeonato de 2 rodas motrizes, até porque entretanto a gente andámos alguns anos com 2 rodas motrizes, entretanto começámos a andar com estes carros e que Dá um gozo enorme. dão um gozo enorme, têm outra velocidade, outra aderência. Nunca foi posta essa hipótese, não sei se será hipótese tão pouco, mais ou menos. Pronto, vamos ver, o futuro dirá. Mas Luís, esta pergunta que eu vos fiz é uma pergunta que vos é feita muitas vezes, porque as pessoas vos reconhecem um enorme talento, são uma equipa muito sólida, têm um excelente apoio por parte da Domingos Sport, que também é um conceituado preparador. É uma pergunta que vos é feita muitas vezes, porque é que não dão um salto, certo? Sim, mas para darmos um salto para cima destes, é o que o Fernando diz, teria que haver outro tipo de apoios, não é da forma que as coisas estão a ocorrer, que é porque será possível, neste momento é mesmo impossível, não há forma de, só se caísse aí algum patrocinador endinheirado com interesse de que nós evoluíssemos, porque de uma forma normal não é, porque as empresas aqui da nossa zona, as que têm dado algum apoio são apoios curtos, não são apoios de empresas a nível nacional que têm altos budgets para gastar em marketing e publicidade. Não será fácil todo. Nós estamos no fundão e por isso é caso para dizer que este título de RC2N foi a cereja no topo de um bolo que teve momentos amargos, mas que acabou doce em 2021. Mas por outro lado, quando estamos a gravar esta entrevista, este Motosport hoje com o Fernando Teotónio e o Luís Morgadinho, estamos mesmo no dobrar da esquina do ano de 2021 para 2022 e curiosamente ainda não há regulamentos. Nós temos que falar sobre isso, temos que falar sobre a situação dos ralis em Portugal e a sua cara disto tudo. Fernando, no mínimo dos mínimos é algo estranho. É muito estranho, muito estranho. Tudo o que soube falar, eles falarem na comunicação social, entre aspas, nas redes sociais, da Federação não há nada, continuamos só pelas hipóteses. Isto está, ano a ano, isto tem vindo a piorar, mas este ano está muito mal. Sabemos que vai haver fortes alterações nos campeonatos. Nós não sabemos ainda onde é que nos vamos posicionar, para que campeonato é que nos vão empurrar, ou o que é que se está a passar.
Isto acho que é péssimo, porque estamos já a entrar no ano de 2022. Normalmente em fevereiro já havia provas e nós continuamos na expectativa a ver o que é que aí vem, sem sabermos nada. Eu acho que é péssimo por parte da Federação estarem a fazer isto. Não entendo o porquê. Sei que há muitas coisas a mudarem, não para melhor, na minha opinião. É a minha opinião, mas acho que é para bem pior. Estão provavelmente a matar alguns campeonatos. E o Nacional não sei até que ponto é que consegue resistir sozinho se lhe tirarem a muleta que querem meter. Vamos ver. Mas isto não desfavorece nada a nós como pilotos e acho que ao próprio desporto não é bem isto estar a acontecer. Luís Morgadinho, ao team manager e principal patrocinador, é difícil começar a preparar e a orçamentar uma época sem saber que época vai ser essa. Sim, exatamente. Se não sabemos que provas é que poderemos fazer ou onde é que nos vamos inserir, ainda ontem dizia para o Ricardo, não sei até que ponto não poderá passar só para fazermos algumas provas que a gente gosta de fazer e ponto final, porque não há nada definido, não há nada, digamos, oficialmente divulgado. Como diz o Fernando, aquilo que estão a querer fazer com os campeonatos vão acabar por matar alguns, certamente, e vão pôr mesmo o campeonato nacional, não sei até que ponto vai ter meia dúzia de R5s a correr e fazerem provas com poucos carros, não sei até que ponto até mesmo o campeonato nacional vai ser um campeonato viável. Não tem, mesmo o campeonato nacional ainda não há um calendário específico, tirando as provas internacionais, as outras ainda não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Vamos ver. É muito complicado preparar uma época assim. Sim, complicadíssimo. Não há, nesta altura, digamos, ainda ninguém pôde pensar em nada realmente o que é que vamos fazer para o ano que vem. Não sei, logo se vê. Luís Morgadinho, nós estamos já para lá de Natal, mas se pudéssemos pensar no futuro do time Macambi, no tal salto para a frente, qual era a prenda de sapatinho que estaria nos próximos anos para que vocês, numa fase da vossa carreira que já vai muito boa, não direi muito longa, mas vai muito boa, o que é que gostariam de fazer se algum dia pudessem reunir as condições para isso? Não sei se eventualmente um troféu monomarca, como se tem ouvido falar também agora que estão a tentar. Era uma hipótese irem para o Troféu Iaris? Poderia ser uma hipótese, quem sabe. Mas para já continuamos como todo o resto, como não há nada bem definido, mesmo a própria situação desse carro ainda não está. Ser de gente que já experimentou e que não acharam que aquilo fosse nada de extraordinário, até porque para o valor que o carro custa parece-me um bocado exagerado para um carro de série, basicamente, ainda mais de série do que um Mitsubishi. Não sei, vamos ver. Era uma hipótese, e acha, Fernando, que era uma das coisas que no futuro passaria também por aí, que o Campeonato de Portugal de Rallys, as diferentes versões depois dos campeonatos intermédios, necessita de um investimento não apenas da promoção, mas em oferecer aos pilotos e aos navegadores, às equipas, soluções que tornem muito mais viáveis e que tornem muito mais fácil até convencer patrocinadores a apostar? Sim, claro que sim. Eles voltarem a tirar os carros que há muitos anos andam no Nacional, ao estar a tirá-los de lá, ou querer só os carros FIA, como eles dizem, no Nacional, acho que estão a matar um bocado o campeonato. Eu acho que devia haver uma abertura maior aos carros, como há uns anos chegou a ser prometido, mesmo os próprios Evos, sem homologação, poderem estar a competir na geral do Nacional, embora claro que ao fim houvesse classificações separadas, um bocadinho como se faz nos vizinhos, que têm listas de participação enormes. Era só copiar a fórmula. Eles complicam, não sei porquê. Por exemplo, entende estas restrições à presença dos N5? Não, também não entendo, porque até que não são assim carros tão competitivos como isso, eram carros que podíamos andar a discutir com eles. Não percebo essa parte que só querem os carros FIA, e a gente, ok, vamos ter que ver onde é que a gente para nisto tudo, se podemos fazer campeonatos, não podemos, porque é cansativo estar a lutar contra isto, contra este sistema, que eu não entendo o porquê. Fernando, é um piloto reconhecidamente muito rápido e muito eficaz. Esta ideia que o seu amigo
team manager, esse navegador aqui lançou da possibilidade de vocês virem a abraçar um projeto num troféu monomarca, se, e como diz o Luís, o carro se revela competitivo, com uma relação preço-qualidade interessante. Era algo que lhe agradava, era um desafio ir ali tac a tac com armas iguais, poder lutar por um título desses? Eu, como amante deste desporto desde criança, para mim, desde que tenha um volante e uns pedaizinhos, para mim é tudo bom. Mesmo a questão que chegou a falar do campeonato de duas rodas motriz, é uma coisa um carro que eu por acaso gostava de experimentar. Há dois na equipa, quem Qual sabe deles? um dia destes eu experimento um deles para ver o gosto que aquele carro dará, porque eu olho para aquilo e sinto-os que são competitivos. Vi o Daniel ser muito competitivo com aqueles carros e acho que são carros muito interessantes de conduzir e devem dar um gozo apreciável. Não sei se chegará ao gosto de conduzir um Evo, porque o Evo é infinito, mesmo nós conseguimos aproveitar este carro, se calhar a 70% já era bom. Eu tive o prazer de andar ao lado de um piloto que veio cá fazer o Rally de Portugal, que foi campeão mundial de júniores. Tive o prazer de andar ao lado dele. Jesus, ele conseguiu aproveitar daquele carro provavelmente o dobro daquilo que eu aproveito dele. São pessoas que a vida deles é só aquela, Claro. não é como eu, que já sou um piloto que há muitos anos ando nisto, mas a gente, a idade, tudo traz e por vezes nada de bom. Mas pronto, um troféu como a Toyota, eu já olhei para aquilo, estive a ler algumas coisas, é sempre interessante de fazer, claro que sim, porque são máquinas teoricamente iguais e aí é que se vê quem é que realmente é rápido, quem é que não é, e as circunstâncias das provas levam às vitórias. É um troféu até que está bastante interessante, com alguns prémios, não sei o que é que aquilo vai dar, mas pronto, vamos ver. Vamos esperar. Vamos isso, vamos esperar. Infelizmente vamos esperar. Não podemos acabar esta conversa com uma certeza daquilo que Fernando Teotónio e Luís Morgadinho vão fazer, sobre aquilo que o time Macambi irá fazer, sempre com o apoio técnico do Incosport em 2022, porque ainda são muitas as dúvidas que todos nós temos sobre aquilo que vai acontecer nos rallies em Portugal, numa época que teoricamente começa dentro de 2 dias, quando contando do dia em que estamos a fazer esta gravação. Fernando Teotónio e Luís Morgadinho, muito obrigado por nos receberem. Os nossos parabéns não apenas pelo título da RC2N, mas agora também por este reconhecimento oficial por parte do município do Fundão. E é assim o fecho de mais um Motosport hoje. Viemos estar a conversar com os campeões de RC2N do Campeonato de Portugal de Rallys de 2021. Fernando Teotónio e Luís Morgadinho utilizaram os Evo 10 e os Evo 9 do time Macambi com a preparação da Domingos Sport para uma vez mais brilhar nos rallies do campeonato principal desta modalidade em Portugal. Com imagens de Hélio Raposo, a edição de Armando Leitão, Joaquim Amédio Santos, a visitar a terra maravilhosa da cereja para mais um Motosport hoje. A todos e a todas, o nosso forte abraço e até ao próximo episódio.